Muito bem, agora 11h14, estamos de volta com o Cidade ao Vivo para ver e para ouvir pela nossa Bela Vista FM, Nativa FM e também, claro, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Já está aqui com a gente a Iessa Tavares, psicóloga, CAPS aqui de Canoinhas. Vamos falar hoje sobre um assunto que atormenta a vida de muita gente. Ansiedade. Bom dia, Iessa. Bom dia, Ednei. Bom dia, Estela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. Pois é, e essa é a nossa coringa, né? Porque ela sempre traz assuntos muito importantes, relevantes, e a gente sempre gosta muito de tê-la aqui conosco pela simplicidade com que ela nos explica, né? Também as situações que podem parecer complexas pra gente, né? E às vezes só de falar de um assunto já melhora, né, Iessa? Muito ansiosa? Não. Tem gente que tem muita ansiedade, né? Mas isso é interessante, viu, Iessa? Você não, mas tem muita gente que vem aqui e pra gente é uma bobagem, né? A gente pensa assim, nossa, né? Por que tá nervosa? E a pessoa realmente demonstra um nervosismo, né, Estela? Muito grande. Que parece que ela não dormiu à noite, porque ela tem que estar aqui pra falar pro público, né? Pra aparecer na TV das pessoas, pra ser ouvida no rádio, né? E a pessoa realmente fica muito tensa. E eu até penso assim, não, eu tenho que, né, entender melhor, porque pra mim é fácil, mas o que é pra mim, por exemplo, se eu tiver que saltar em altura, eu vou, não sei se eu morro antes, porque eu não conseguiria. Também não. Eu não conseguiria, eu morreria de ansiedade, eu acho. Se eu fosse obrigado a fazer um salto em altura, ou atravessar aqueles... você já viu aqueles que colocam uma linha de um lado pro outro, você tem que atravessar? Tipo uma tirolesa, exatamente, né? Isso eu não conseguiria. Eles faziam isso muito com as meninas do Pânico, né? É verdade. Faziam elas saltar de alturas... E de lingerie ainda, né? Mas isso que eu tô falando é normal, né? O que não é normal, você fica ansioso o dia todo. Até eu lembro que nas primeiras vezes que você me convidou, eu ficava ansiosa. Eu trazia caderninho e tudo, né? É verdade. Mas aí você acaba acostumando e vira hábito, né? Então, assim, tudo que é novo, é natural que a gente fique ansioso, né? Então, como você falou da altura, né? Eu também não gosto. Nossa, que pavor. Essa é uma ansiedade normal. É uma ansiedade normal, né? É assim como uma ansiedade diante de uma formatura, de um casamento, de uma viagem. Que é uma coisa gostosa, né? Isso, é um sentimento normal. Todos nós sentimos ansiedade diante de coisas que a gente vai desfrutar, que a gente está esperando muito que aconteça, enfim, até mesmo diante de coisas que nos deixam apreensivo. Eu tenho uma audiência para ir, nunca fui, não sei como vou lá, coisas assim que tiram a gente da nossa rotina. É normal a gente sentir ansiedade. O problema é, como você falou, é sentir esse mesmo padrão, né, de emoções e ter comportamentos até que saem do habitual e que são característicos da ansiedade diariamente, para fazer coisas da rotina, ou mesmo a ansiedade que te atrapalha, né? Que acaba até te limitando nas suas atividades diárias. Então, é dessa ansiedade que a gente vai conversar hoje. E aí você já deve estar se identificando, né? Com algum momento aí que você realmente fica de uma forma extremamente ansiosa e isso prejudica a sua vida. Vamos dar alguns exemplos de modos que isso pode prejudicar a Iessa. Tem muitas pessoas que têm uma ansiedade. Porque assim, o que acontece? Para você diagnosticar a ansiedade, você precisa ter uma quantidade de sintomas acontecendo por um determinado tempo, né? Para que isso configure um transtorno de ansiedade. Dentro dos transtornos de ansiedade existem vários tipos, né? Existe ansiedade generalizada, existem fobias, então existem várias. Mas assim, em geral, a pessoa ela já começa no sono, dificuldade para dormir, né, insônia, né, aquela coisa de deitar, ficar se rolando para um lado, se rolando para o outro, não consegue dormir, o pensamento não para, né, aquela coisa não só do excesso de pensamentos, como um pensamento muito rápido, né, então já começa no sono. De manhã, quando acorda, às vezes já acorda com uma certa náusea, assim, um enjoo. E super cansado, né? Isso, com aquela sensação de alerta, como se estivesse o tempo todo esperando alguma coisa acontecer, né? Aí vai pro trabalho, uma dificuldade imensa de concentração, né? Tá ali trabalhando, seja com atendimento ao público, a pessoas, ou mesmo que seja algo que você precise se concentrar, né? Algo administrativo, você precisa ali se concentrar, mas o tempo todo a cabeça tá voando para 2, 3 assuntos diversos, né? Aí na hora de comer,
come tão rápido que nem percebe que comeu, né? Ou tá o tempo todo comendo e beliscando, né? É uma forma de distração. Que é uma forma, às vezes, de aliviar, né, aquela sensação. Come as unhas da mão. Isso. Desconta na comida. Tem gente que deixa as unhas da mão no vivo. Não tem unha, né? Não tem unha. De tanto que rói. E aí tem vários comportamentos que a gente observa, né? Pernas inquietas, que fica o tempo todo com as pernas, né? Balançando. Aquela dificuldade de ficar numa posição por muito tempo, uma inquietude, assim, bem significativa. A questão do suor nas mãos sempre muito, né? Molhadas, suadas, sem uma outra causa, né? Fisiológica. Taquicardia, o coração sempre muito acelerado, uma sensação assim, eu sempre brinco que a ansiedade é uma sensação que vem aqui, nessa região, na boca do estômago e no peito, né, que dá aquela sensação às vezes de sufocamento, falta de ar, parece que eu vou ter, muita gente vai pra UPA inclusive, achando que tá infartando, achando que tá tendo um troço, como a gente brinca, né, mas na verdade não, na verdade ela tá tendo um quadro ansioso mais agudo, né, e que ela não consegue perceber, né? Ela não consegue aliviar e aí ela acaba indo até pro pronto atendimento achando que tá passando mal. Na verdade, altera a pressão arterial? Chega a alterar nesses casos? Alguns casos sim. Existem casos graves de ansiedade que levam a pessoa a desmaio, leva a pessoa a ter, né, picos de pressão alta, enfim, tem situações assim. Você falando aí dos sintomas, confesso que teve algumas coisas que me encaixei, mas tudo em grau bem administrável, vamos dizer, né? Normal isso. Assim, o problema está quando afeta a sua vida, né? O transtorno de ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, ele é configurado quando ele atrapalha o teu cotidiano, atrapalha a tua vida, né? Então, se, por exemplo, você percebe que às vezes, diante de algumas situações, você se sente um pouco ansioso, mas você tem domínio e controle sobre aquilo e aquilo não afeta a tua qualidade de vida, ele está num nível controlável, né? Talvez não seria nem algo para diagnosticar, mas seria, por exemplo, na terapia, algo preventivo para você evitar que evolua, né? Você poderia trabalhar em psicoterapia todas as situações que podem motivar esses sintomas para você já amenizar e também prevenir que eles evoluam. É interessante esse ponto de vista, né? Uma coisa também que eu me identifico é muito de querer resolver a coisa o quanto antes pra ficar tudo certinho, tudo no seu devido lugar. Isso eu sim também sou. Você também tem isso? Mas daí já não é ansiedade, né? Isso é uma coisa de obsessão por organização, né? É mais um toque, né? Isso daí também está dentro, né? Dentro de uma linha de ansiedade, porque o que acontece? Vamos supor que você tem uma situação que você precisa resolver. Se você tem um entendimento de que aquela situação não é de resolução rápida, que leva um certo tempo para resolver, mas você fica insistentemente querendo resolver aquilo de imediato ou o quanto antes, você já está indo assim, acelerando a situação e criando uma situação ansiosa para você em relação àquilo. Então, ou se é uma coisa que você sabe que precisa resolver e que é de fácil resolução e você quer resolver o quanto antes para deixar tudo organizado, beleza, até aí você está tentando ser resolutivo apenas. O que não pode é que isso se torne um problema ou algo que te deixe nervoso, impaciente, que te tire o foco das outras coisas que você também precisa fazer para você ficar... Porque aí você falou da obsessão, né? Porque aí se tem um problema, você tem várias outras coisas para resolver, mas você fica tão obcecado e tão focado naquilo que você deixa todo o resto pensando só naquilo. Aí também não é legal. Há uma questão também que as pessoas se frustram muito, né? Todos nós nos frustramos, né? Às vezes todo dia, às vezes não todo dia. E eu falo de pequenas frustrações mesmo. Por exemplo, uma ligação, uma pessoa que furou com você, né? Marcou e de repente, não vou poder ir. Você já estava tudo preparado para aquilo, né? As pequenas frustrações do dia a dia. Uma TV que não encaixou aqui, né? No tablet. O entrevistado que furou, tô falando que usando eu como exemplo, né? Essas pequenas frustrações que te irritam e que te dão, elas são sintoma da ansiedade ou elas são outra coisa?
Na verdade, elas são normais, porque não existe como a gente não se frustrar. O problema é o nível de frustração. Por exemplo, quanto maior a tua expectativa em relação àquilo, maior vai ser a tua frustração. Quanto maior a subida, maior a queda. Então, por exemplo, se você fica muito, por exemplo, numa expectativa muito grande, super apreensivo para que aquele convidado venha para falar, né, naquele determinado horário, e você tá ali contando com aquilo e naquela expectativa, esperando aquilo acontecer, e de repente a pessoa fura, maior vai ser a tua frustração, porque você estava, né, pensando muito naquilo, né, e assim, não existe como nunca criar expectativa, não tem como, né, e também não existe como nunca se frustrar, porque a frustração também é um sentimento natural, né, planejei algo, deu errado, eu vou me frustrar, né, mas assim, o quanto eu estava focada demais naquilo e talvez até colocando muito peso naquilo, vai delimitar o nível da minha frustração. E aí a gente entra num campo que é impossível não se frustrar, que é o do relacionamento amoroso, né? Porque muita gente... É impossível não criar expectativas se você gosta de uma pessoa, né? Então você criou expectativas, você começou a conhecer uma pessoa, você criou expectativas e de repente essa pessoa dá um pinote, some ou diz que não quer ficar com você ou começa a te ignorar. E aí eu te pergunto, pode um relacionamento fazer você desenvolver um quadro grave de ansiedade ou você já estava com ansiedade e aquilo só agravou? Enfim? Normalmente é um fator que pode, que se acumula com outros, né? Normalmente você já tem um perfil, né? Você já tem uma forma de encarar e de agir que já te coloca num padrão mais ansioso em relação às situações. Então, se você está entrando num relacionamento amoroso e você fica o tempo todo esperando, né? Eu espero que hoje a pessoa me mande uma mensagem. Eu espero que hoje aconteça alguma coisa. Amanhã eu quero ser pedido em casamento. Depois da manhã a gente vai ter 2 filhos. Aquela coisa muito rápida. Imediatista. Isso, muito rápida, muito acelerada. Se você já tem esse padrão de enxergar a situação daquela forma, automaticamente, se a pessoa tiver uma reação completamente oposta, o que é super normal, afinal de contas, você imaginou. Mas não é, a pessoa normalmente não deu nenhum sinal disso, né? Então, aí o que acontece é que nessa situação, se você já tem um perfil ansioso, essa frustração pode começar a te deixar mais ansioso no que se refere a relacionamentos, sabe? Aí você já começa a criar expectativas sempre com maior intensidade, com maior frequência, começa a ficar naquela, mas eu nunca dou certo em relacionamentos, né? Aí você tem que parar, voltar e pensar como você está entrando nessa relação, E né? como você tem também a tua autoestima, qual é o valor que você dá, né? Qual é o grau de autoestima que você tem, né? Isso também é importante. Aliás, já é um assunto para uma outra coluna, né? Que é o que eu descobri que tem um nome, Estela, é ghosted. Nossa. Ghosted é o nome que se dá à pessoa que te ilude. É uma fantasia. E some, ela ilude e some, aí manda mensagem, manda emoji, manda não sei o que, a pessoa não responde. Aí tem que ter um poder de persuasão também, né? Eu acho, não sei se aí você concorda comigo, porque é óbvio que você vai colocar expectativas, mas se você já teve um exemplo passado, cabe a você ponderar. Peraí, eu não vou passar por isso de novo, perceber os sinais da pessoa. Normalmente a pessoa nos primeiros dias, ela se mostra muito interessada em você, né? E aquilo, né, dá aquele estalinho, mas você já não, mas peraí, será que eu não vou passar aquela mesma coisa que eu passei no passado? Então eu acho que cabe também ponderar as situações do nosso dia a dia. Claro, eu acho que um exemplo vale pro próximo, sabe? Mas o quadro de ansiedade, acho que altera essa percepção também, né? Será? Será que não? Se eu sou uma pessoa mais ansiosa e eu começo a conhecer alguém e essa pessoa me trata exatamente do jeito que eu gostaria ou que eu espero, automaticamente, se eu já tenho o hábito de planejar muito, pensar muito, imaginar muito possibilidades futuras, eu já vou criando muitas expectativas, né? E assim, vamos ser honestos, num relacionamento, normalmente, nós tentamos nos mostrar agradáveis, né? Nós tentamos, no início, ser gentis e agradar. Nosso melhor lado. Exatamente, porque, né, a gente vai mostrando os outros lados no decorrer do Agora tem uma pergunta polêmica pra você. Atenção, audiência, polêmica. Roda o VT. Mas é uma pergunta polêmica mesmo, capciosa. Ansiedade ajuda ou atrapalha no trabalho?
No trabalho? Porque eu vejo, vou argumentar agora, porque uma pessoa ansiosa que fica pensando, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, como é que eu vou fazer? Vou fazer desse jeito, vou fazer do outro. Chega no trabalho, executa aquele trabalho, apresenta para o chefe, já está pronto para a próxima. Talvez esse funcionário, do ponto de vista da empresa, seja mais interessante do que aquele que... amanhã, se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Mas é que daí não é uma pessoa ansiosa. É uma pessoa organizada que faz planejamento. É diferente. Porque o que acontece? A pessoa ansiosa... Aí eu já tô confundindo. Porque o que é a pessoa ansiosa... Viu, Harry? Você não tem ansiedade, viu? Não. Porque o que acontece? A pessoa ansiosa, então, vamos supor que eu tenho alguma coisa para fazer amanhã, tenho coisas para entregar amanhã, né? A pessoa ansiosa, ela vai ficar, ela vai deixar muitas coisas normalmente acumular, né? Ela deixa aquilo acumular e aí ela vai sofrendo com aquilo porque ela sabe que ela tem que fazer. A procrastinação. Aí ela pode procrastinar até, inclusive, e deixar para fazer, tipo, à noite ou amanhã de manhã, antes do trabalho. Ela faz o rápido, né? Sem toda uma organização, planejamento. Então, assim, você, inclusive isso até é indicado para você evitar a ansiedade, é você ter um planejamento, né? Uma agenda, eu gosto muito de agenda. Isso, exatamente. Então, assim, eu sei que no meu trabalho essa semana eu tenho várias coisas para fazer, né? Eu sei que eu tenho várias coisas para entregar. Então, vamos supor, eu posso hoje à noite, antes de dormir, recapitular o que eu tenho para fazer. Eu pensei, eu organizei o meu pensamento, mas eu não vou ficar focando naquilo. Se eu ficar focando, aí eu posso desencadear sinais e sintomas ansiosos. Mas se eu somente recapitular, pensar e me organizar, eu preciso acordar um pouquinho mais cedo, amanhã e tal, isso é organização e planejamento. Isso é saudável. Isso é saudável. Mas a pessoa que tem normalmente uma rotina que ela segue, ela acorda às 8, ela toma café às 8h30, ela toma banho às 9 e de repente acontece um evento que ela não estava esperando no dia dela e aquilo, tipo, atrapalha ela num nível, assim, tipo, desmonta todo aquele planejamento que ela tinha e ela fica super nervosa. Isso não se enquadraria numa ansiedade, isso é normal. É que se a pessoa ela é metódica demais, rígida demais, aí ela normalmente não sabe lidar bem com imprevistos, né? Porque e aquilo tira ela, né, da zona de conforto dela, porque a rotina dela tá toda muito bem pré-estabelecida. Né? E ela se programa para aquilo, ela não conta com essas variáveis, né? E quando surge alguma coisa nesse sentido, aí ela tem que lidar com isso e normalmente ela não lida muito bem, ela se frustra com um nível muito alto, se irrita, se desanima, não sabe lidar com aquela situação de uma forma saudável. Que não é ansiedade. Que daí não é ansiedade, né? Mas normalmente as pessoas muito rígidas, né? Que tem um padrão muito rígido, que são muito obsessivas em relação à rotina e tudo mais, elas tendem a desenvolver ansiedade justamente para que tudo seja muito certo. Mas né? Em que ponto a pessoa precisa chegar para precisar tomar remédio para ansiedade? O que acontece? Quando surge o diagnóstico, né, normalmente já está num quadro de sintomas físicos. A ansiedade é muito característico dos sintomas físicos, né? Então, a taquicardia, sudorese, tremores, dores de cabeça frequentes, insônia e tudo mais. Quando a pessoa está nesse estágio e ela sente isso com muita frequência, quase que diariamente, e ela não consegue ter o poder de controle, mesmo com a terapia, mesmo com a atividade física, mesmo com o controle de alimentação e rotina e tudo mais, e ela não consegue controlar, aí é muito comum que se inicie um tratamento. E aí é importante frisar isso, né? A medicação, ela é um tratamento, né? Tem muita gente que fala, eu não consigo ficar sem o remédio. Tudo bem, às vezes no início de tratamento ali, nos 4, 6 primeiros meses ali, que é normalmente o padrão de tratamento que a gente faz, é natural que a pessoa se sinta assim, quase que até, meu Deus, eu tô dependente do remédio, eu preciso. Mas a ideia é ela aprender a fazer as mudanças necessárias na rotina dela e no pensamento dela, autocontrole e tudo mais, né? Reconhecer isso para que ela possa gradativamente tirar aquela medicação e ela não vai mais precisar daquele suporte ali, né? Pra conseguir lidar com as situações do dia a dia, controlar a ansiedade. Até porque tem que ter um desmame, né? Isso. Não pode ser tirado também repentinamente a medicação, né? A Priscila está perguntando aqui se os remédios para ansiedade, eles são disponibilizados pelo SUS. São. Tem sim. uma lista grande, não só de ansiedade, o que a gente chama que são psicotrópicos, né? Medicações para ansiedade, depressão, esquizofrenia, todas essas medicações, boa parte deles, os mais utilizados, né, pelos médicos
serviços tem disponíveis no SUS. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui. O ataque de pânico é relacionado com a ansiedade ou não? O que acontece? A crise de pânico é o que a gente chama de crise, né? No sentido de ser algo muito intenso, muito forte, que tem a ver com alguma situação de medo, né? A ansiedade, as crises de ansiedade, elas não são relacionadas necessariamente a algo que te cause medo ou pavor. A crise de pânico geralmente é. Então, se você, por exemplo, você está com algum problema no trabalho, né? E você está começando a criar uma ansiedade em relação ao trabalho e tem dificuldade para acordar, para ir para o trabalho e começa a imaginar possibilidades de coisas ruins que vão acontecer no trabalho. De repente, uma situaçãozinha, às vezes, pequena, né? Acontece, aquilo ali já é o suficiente para você pensar coisas muito maiores de forma negativa em relação ao trabalho. Quando você começa você continua nessa linha, a crise de pânico vem como medo ou pavor, né, de que algo ruim, de algo, né, negativo aconteça, né? Aí, tanto que normalmente as pessoas que têm transtorno ansiosos com crise de pânico, nessa linha, elas costumam ficar muito em casa, elas se isolam, elas têm dificuldade pelo medo, né, de que situações aconteçam. As crises ansiosas não são necessariamente por medo, né, elas podem estar relacionadas, mas não tanto por esse medo ou pavor de que alguma coisa aconteça. Isso que você falou do trabalho também tem que analisar se não é o teu ambiente de trabalho que tá te deixando doente, né? Que assim, o ambiente de trabalho ele vai ter sempre uma cobrança e uma sobrecarga. Todo trabalho tem, todo trabalho exige. O que vai definir também é como você se adequa àquele ambiente, a função que você executa, né? A sobrecarga, muitas vezes, de atividades que você tem, a sua relação com colegas de trabalho, né? Então, às vezes, você pode até gostar da sua função, né? Você gosta do que você faz, mas o ambiente que você tá, né, é um ambiente muitas vezes difícil, tóxico, tóxico no sentido de relacionamento, né, entre colegas, às vezes uma chefia que tem pouco diálogo, que é muito rígido, até ríspido, né, na fala. Então tem que olhar o todo, às vezes se é algo só teu ou se de que forma o ambiente está colaborando também. Ótimo, né? Ótimas dicas da Iessa Tavares, psicóloga do nosso CAPS aqui de Canoinhas, falando sobre a ansiedade, como a gente até falava antes, né, Iessa, é um problema que atinge tantas pessoas quanto a depressão, né? Talvez até mais, né? Que a depressão. Hoje a gente percebe que a procura, né, por tratamento, até mesmo no pós-pandemia, né, a gente sabe que teve um aumento aí de 25% depois da pandemia de diagnósticos de transtornos mentais envolvendo principalmente depressão e ansiedade, né? E recentemente também teve uma notícia onde foi definido pela Organização Mundial da Saúde que o Brasil é o país onde tem maiores diagnósticos de ansiedade. Olha que coisa, hein? Temos que controlar isso aí, né? E aí o que acontece? Lógico, muita gente coloca assim, o nosso ritmo de vida está muito acelerado, nós temos muitas coisas para fazer. Na verdade, sempre tivemos, né? Só que assim, a gente tem hoje a tecnologia, né? A gente tem hoje um acesso muito grande, né? E isso exige rapidez. Uma coisa simples, né? A gente viu o desenrolar da internet, né? Lá da discada, DSL, para como a gente tem hoje. Então, a gente acompanhou todo esse desenvolvimento. Então, só que mesmo a gente acompanhando, a gente se irrita se a internet está lenta, né? Os jovens, eles nem pegaram esse processo, eles só pegaram a parte boa, né? E também se irritam, né? Então, a gente quer tudo rápido, o imediatismo, como você falou. A internet nos ensinou isso. É o mediatismo. Exatamente, né? Então, assim, é bom aquele que é mais rápido, é bom aquele que faz as coisas antes, que se antecipa e tal. Então, de certa forma, isso também estimula, né? A questão da competitividade. O excesso de informações também, que a gente tem acesso a informações o tempo todo, de várias coisas que não tem como você ignorar, né? Tem um estudo que aponta que hoje, durante um dia, a gente tem mais informação do que uma pessoa que viveu no século XVIII tinha durante toda a vida dela. Imagina. E são informações assim que às vezes a gente não tá mentalmente e emocionalmente preparado para assimilar, né? Porque assim, na internet hoje não existe muito filtro, né? Não existe muito filtro, as coisas vão surgindo e quem tem que filtrar é você, né? O Fernando tá falando que muita gente sofre assédio moral no trabalho, né? Por isso usa medicamentos, né? Aí que eu falei, né? Da avaliação que você tem que fazer. Será que onde eu tô trabalhando
é um ambiente saudável, né? Talvez seja o caso de se repensar o emprego, né? Às vezes precisa fazer essa análise. Aí, mais uma vez, muito importante sua participação aqui no programa. Obrigado, espero, claro. Todo mês a gente vai ter alguém do CAPES aqui conversando com a gente sobre saúde mental no quadro Sua Saúde. Muito obrigado e até a próxima. Imagina, eu fico à disposição sempre, agradeço o espaço.